Olá para você que me acompanha por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e nesse canal eu falo sobre gestão da produção voltado para pequenas e médias empresas. E nesse vídeo eu quero falar sobre produção empurrada e produção puxada. Esse conceito, esse sistema que é tão fundamental para qualquer tipo de empresa, e é importante para que todo empresário, todo gestor de produção entenda essas práticas, né, esses sistemas, para que possa avaliar se a tua empresa está usando o sistema adequado para que você tenha uma vantagem aí perante o mercado, tá bom? E indo direto ao assunto, eu queria falar primeiramente sobre o sistema de produção empurrada, tá? O sistema de produção empurrada, ele é um sistema um pouco mais tradicional, ele é bem antigo, tá? E ele consiste num sistema que tem maiores custos, porém tem menores riscos. E por que disso? Porque os custos elevados que a gente fala aqui está envolvido em relação ao estoque, porque uma empresa que trabalha num sistema de produção empurrada, ela tem que se preocupar com o estoque de matéria-prima, ela tem que se preocupar com o estoque de produtos intermediários ou semi-acabados, e ela precisa também se preocupar com o estoque de produto acabado. Então, para ela ter o estoque do produto acabado, ela precisa ter o estoque do produto intermediário ou semi-acabado, e para isso ela precisa da matéria-prima. Então, empresas que trabalham nesse sistema precisam estar atentas, trabalhar estrategicamente, para que possa ter esses níveis de estoques, para que toda vez que precisar produzir, tenha esse material disponível para a produção, tá? E qual que é a característica desse sistema? É um sistema que procura produzir para estocar e para vender. E essa sequência de atividades, produz para virar estoque, para virar venda, ela ajuda na estratégia da empresa com relação a ter sempre o produto disponível para o cliente, para o consumidor. A ideia é que a empresa tenha um nível de estoque considerável, estrategicamente pensado, para que lá na frente, quando o cliente colocar um pedido, ele consiga atender esse cliente de uma maneira rápida. A gente vê aí muitas empresas hoje em dia, né? Tudo que a gente pede praticamente é pela internet. Eu, pelo menos, faço uso muito do Amazon, Mercado Livre, esses tipos de empresa que entrega rápido, entrega no mesmo dia, às vezes, entrega no dia seguinte ou poucos dias depois, dependendo da complexibilidade da tua compra, mas a gente vê que esse tipo de empresa trabalha com um sistema de produção empurrada. Ela não vai produzir o produto a partir do momento que você colocar o start lá, você apertou o botão comprar, e aí que vai começar o ciclo de produção, não. Ela é estrategicamente pensado no estoque para que o consumidor possa ter o seu produto o mais breve possível. Principalmente hoje em dia que nós vivemos num conceito de tudo tem um senso de urgência muito grande. Tudo a gente precisa, a gente tem pressa para ter e muitas vezes até compra na internet para chegar no dia seguinte, porque não vai ter tempo para ir num shopping, não vai ter tempo para ir numa loja para ver o produto pessoalmente, eu só vou ter tempo para fazer isso na outra semana, então eu já peço o material ou o produto hoje e esse produto já chega para mim amanhã no máximo, avalio se eu gostei ou não gostei, se eu não gostei tem o prazo de arrependimento, né, para desistir da compra. Então, tudo isso, nesse dinamismo que a gente vive hoje, a gente vê que a maioria das empresas trabalha ainda nesse sistema de produção empurrada. Elas produzem os produtos para ter esse produto disponível para que o consumidor possa fazer uso, possa comprar na hora que ele quer e receber rapidamente esse produto. Tem que se tomar cuidado com esse tipo de metodologia, porque o estoque ele precisa ser muito bem pensado para que não haja um custo desnecessário. Essas empresas, quando a gente falou lá atrás que a maioria das empresas vai acabar tendo um custo maior, mas um risco menor, como nós explicamos aqui, o risco não corre o risco ou corre menos risco de perder venda porque o produto está ali disponível, mas esses custos maiores que a gente está falando é com relação à quantidade de estoque. E se esse estoque
não for bem pensado, não for bem estudado, corre-se o risco da empresa acabar produzindo item que não tem tanta saída, que não tem tanta demanda, e esse item ficar parado no estoque, e isso gera um dinheiro parado, né? Gastou o dinheiro com produção, com matéria-prima, com produto semi-acabado ou intermediário, para fazer o estoque de um produto que não vai ter giro. Então, por isso que essas empresas que trabalham nesse sistema procuram fazer um estudo de médias de vendas, ver o histórico de vendas para criar a previsão de vendas. Quando é feito ali o plano de produção, como a gente já abordou esse assunto em alguns vídeos anteriores, é feito toda uma previsão de vendas com base no histórico que a empresa está vendendo, analisando o ciclo de vida do produto, como é que aquele produto está perante ao mercado, se o mercado está tendo uma boa aceitação do mercado com relação àquele produto, justamente para que não possa produzir um item que possa ficar parado e gastando o dinheiro da empresa e ficando armazenado por muito tempo ali. Então, quem trabalha com esse sistema precisa tomar esse cuidado de avaliar bem aquilo que vai colocar no estoque. Uma média móvel de vendas é importante, um estudo para saber o que vendeu nos últimos 3 meses, esse produto que eu vou colocar para produzir, né, já que não tem demanda, digamos assim, é um produto que eu vou criar estoque dele, para ficar disponível quando o cliente pedir, ele tem uma movimentação, nos últimos 3 meses, por exemplo, foi vendida uma quantidade considerável dele, para que não haja essa estocagem de produto desnecessário, tá? Agora, partindo para a produção puxada, essa produção puxada já é um termo mais moderno, né, vem do toyotismo, que é o sistema Toyota de produção que implantou aí entre eles também o just-in-time, que é a produção em tempo justo, né, e no período adequado, que não haja desperdício, para que não haja níveis de estoque alto e possa produzir somente aquilo que o cliente quer na hora que ele quer. Então, por isso que a gente usa esses dois termos, né? Produção empurrada, então a gente está empurrando o produto para o mercado, então a gente coloca lá no estoque e a gente empurra, olha, é isso que a gente tem disponível para vender. E quando a gente fala de produção puxada, a gente está puxando o produto para dentro da nossa fábrica. Então, esse puxar o produto é a gente só produzir aquilo que realmente o cliente está pedindo. Então, isso quem usa, as empresas que trabalham e trabalham bem esse termo, que é perigoso também, se não souber fazer uma boa administração, elas reduzem níveis de estoques considerável. Eu nunca ouvi falar de uma empresa que tem estoque zero, mas o ideal dessas metodologias é que esses estoques cheguem ao menor nível possível. Mas para que isso aconteça, é necessário ter uma parceria muito grande com fornecedores, é necessário ter processos muito bem consolidados, uma equipe muito bem treinada, para que a partir do momento que caiu o pedido ali na empresa, possa retirar o material do fornecedor rapidamente, possa produzir rapidamente e possa entregar rapidamente. Então, esse processo ele tem que estar muito bem alinhado. Tem que ser uma empresa que tenha a tua produção muito bem treinada, os seus fornecedores que sejam parceiros mesmo, né? Aquele tipo de fornecedor que fala, olha, eu preciso do material, muitas vezes é feito acordos comerciais, né? A partir de tal período eu preciso que você, assim que eu colocar um pedido de compra aí, eu preciso que você me entregue num prazo X para que eu possa atender o meu cliente. Eu trabalhei numa empresa e essa empresa ela tinha um acordo comercial com uma grande empresa que fornecia embalagens para o mercado alimentício. Então, toda vez que ela tinha um acordo comercial que se ela colocasse um pedido até as 2 horas da tarde de um dia anterior, ela tinha que receber esse material no dia seguinte. Por exemplo, a empresa colocou o pedido hoje, 2 horas da tarde. Era um produto complexo para a empresa, minha empresa que era fornecedora, fornecer, mas era um produto complexo, mas caiu o pedido do cliente tal. A gente parava toda a operação para que a gente pudesse atender esse cliente. Para tudo que está na linha, produz ali até um certo ponto, a gente calcula o tamanho do pedido que foi feito e a gente começa a produzir para que possa entregar no dia seguinte para esse cliente. É um acordo.
Então, esse tipo de parceria precisa acontecer para que empresas que trabalham com uma produção puxada possa conseguir fazer todo esse processo ser eficiente, tá? Então ela precisa de um processo bom, de bons fornecedores e de agilidade na entrega, justamente para que possa reduzir os níveis de estoque, que lá na produção lá na produção empurrada, a gente trata como um dos pontos negativos, vamos assim dizer, que é o alto custo com estoque, tá? Beleza, agora, digamos, vamos fazer uma comparação. Qual que é o melhor sistema de produção? Depende, cada empresa precisa avaliar como são os seus procedimentos internos para poder saber se ela pode ou não trabalhar de uma maneira ou de outra. A empresa que quer reduzir custos com estoque, ela vai voltar mais a sua produção para uma produção puxada, mas para isso ela precisa ter um processo bem adequado, ela precisa ter pessoas treinadas dentro da produção, ela precisa ter uma logística rápida, tanto para buscar material no fornecedor, se for FOB, por exemplo, de frete, ou para entregar o produto final para o cliente. Ela precisa, a ideia dela é reduzir o custo de estoque, de armazenamento, ela precisa trabalhar todo esse processo para que ela possa ter uma produção afiada para quando chegar um pedido e possa ser produzido rapidamente, tá? E a produção empurrada é uma produção mais tradicional. Ela também é válida. Eu acredito que, pela minha experiência, a maioria das empresas trabalha com produção empurrada, só que ela precisa também ser monitorada para que não haja estoque em excesso, principalmente daquilo que não vende. Então, vai de cada empresa avaliar como são os seus procedimentos internos, como são suas parcerias, como está o seu nível de estoque, né, seu espaço de armazenamento. Mas vou falar para você que tem empresas que conseguem trabalhar com os dois sistemas. Como assim? Alguns produtos são destinados para produção empurrada, a maioria deles, e outros para produção puxada. Pode acontecer de empresas terem produtos especiais, tá? Eu trabalhei numa empresa de esquadria de alumínio padrão, sabe? Essas esquadrias que vendem em casa de material de construção, padrão. A janela de 1 por 1,20, janela de 1,20 por 1,5, janela veneziana, com aquelas que tem aquela folha mais escura que vai em dormitório, em quarto, por exemplo, de 1,5 por 1,5, enfim, eram esquadrias, né, janelas, portas padrão, e que era vendida para casas de material de construção. Porém, quando chegava algum pedido diferenciado, um cliente quer fazer uma janela de 1,80 por 2,49. Chutei aqui uma medida, tá? A empresa recebia esses pedidos e tratava isso como especial. Às vezes era uma linha de produto que não era aquilo que era tratado como padrão dentro da fábrica. Então ela tinha um prazo diferenciado, ela só ia comprar material se houvesse pedido, ela ia começar a produzir, ela ia entregar num prazo totalmente diferente. A mesma coisa se aplicou para uma empresa de brinquedos que eu trabalhei. Essa empresa de brinquedos tinha sua linha de produtos e houve uma parceria com uma marca grande que queria usar aqueles produtos da empresa, mas modificar as cores dos produtos e a embalagem, colocar os personagens infantis ali que ela comercializava, e também dessa maneira a empresa que trabalhava num regime de produção empurrada começou a trabalhar para esse tipo de pedido no sistema de produção puxada, porque aí sim a gente comprava matéria-prima, embalagem e produzia somente aquela quantidade que o cliente pediu. Então existem essas duas possibilidades, dá para trabalhar com as duas. É claro que quando a gente consegue pegar o melhor dos dois mundos, a empresa sai ganhando, tem baixos níveis de armazenamento, tem agilidade no processo, quando tem fornecedores de confiança. Então, cabe cada uma das empresas avaliar como está a sua situação. E, se quiser migrar para um desses tipos, precisa fazer as orientações aqui que a gente passou com relação aos dois tipos de sistema de produção, ok? Bom, espero ter contribuído com o teu aprendizado com esse vídeo.
se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo. É o que a gente posta por aqui semanalmente, periodicamente, às vezes um pouco mais espaçado, um pouco menos de tempo, né? Mas a gente procura sempre estar postando aqui esses conselhos, essas experiências que nós vivemos com relação à gestão da produção. Então, se isso te ajudou de alguma forma, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações quando a gente postar um novo vídeo e não deixa de curtir, que vai ajudar bastante a gente até a plataforma divulgar aí esse vídeo para outras pessoas. Beleza? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima!